Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Orações e Canções. Sou o Frater Marcos Antônio, missionário redentorista, resido na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Paramaribo, capital do país do Suriname. Passaremos essa semana juntos, refletindo o Evangelho do dia. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, nós iremos refletir sobre o Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias.
Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse terceiro domingo do tempo pascal recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projeto libertador que Jesus iniciou e que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua palavra. O texto do Evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, os versículos 1 a 14, é uma parábola sobre a missão da comunidade dos discípulos. Esta comunidade é apresentada pescando. A partir da imagem da pesca, os evangelhos apresentam a missão que Jesus confia aos discípulos: libertar todos os homens que vivem mergulhados no mar do sofrimento e da escravidão. Pedro preside a missão. É ele que toma a iniciativa. Os outros seguem-no incondicionalmente. Pedro ocupava o lugar de animador da igreja primitiva. A pesca é feita durante a noite. A noite é o tempo das trevas, da escuridão. Significa a ausência de Jesus. O resultado da ação dos discípulos, de noite, sem Jesus, é um fracasso. A chegada da manhã, da luz, coincide com a presença de Jesus. Ele é a luz do mundo. Jesus não está com eles no barco, mas sim em terra. Ele não acompanha os discípulos na pesca, e sua ação no mundo exerce-se por meio dos discípulos. Concentrados no seu esforço inútil, os discípulos nem reconheceram Jesus quando ele se apresenta. O grupo está desorientado e decepcionado pelo fracasso, posto em evidência pela pergunta de Jesus: tendes alguma coisa de comer? Mas Jesus dá-lhes indicações e as redes enchem-se de peixes. O fruto deve-se à docilidade com que os discípulos seguem as indicações de Jesus. Isso nos mostra que o êxito da missão não se deve ao esforço humano, mas sim à presença viva e à palavra do Senhor ressuscitado. O surpreendente resultado da pesca faz com que um discípulo o reconheça. Esse discípulo, o discípulo amado, é aquele que está sempre próximo de Jesus, em sintonia com Jesus, e que faz de forma intensa a experiência do amor de Jesus. Só quem faz essa experiência é capaz de ler os sinais que identificam Jesus e perceber a sua presença por detrás da vida que brota da ação da comunidade em missão. Os pães com que Jesus acolhe os discípulos em terra são um sinal do amor, do serviço, da solicitude de Jesus pela sua comunidade em missão no mundo. Há aqui uma alusão à Eucaristia, ao pão que Jesus oferece, à vida com que ele continua a alimentar a comunidade em missão. Já a segunda parte do texto, versículos 15 a 19, nós vemos Pedro que confessa por 3 vezes o seu amor a Jesus. Durante a paixão, o mesmo discípulo negou Jesus por 3 vezes, recusando dessa forma embarcar com o Mestre na aventura do amor que se faz dom. Recordemos também que Pedro foi o discípulo que na última ceia recusou que Jesus lhe lavasse os pés, porque para ele o Messias devia ser um rei poderoso, dominador, e não um rei de serviço e de dom da vida. Nessa altura, ao raciocinar
em termos de superioridade, de autoridade, Pedro mostrou que ainda não percebera que a lei suprema da comunidade de Jesus é o amor total, o amor que se faz serviço e que vai até a entrega da vida. Jesus disse claramente a Pedro que quem tem uma mentalidade de domínio e de autoridade não tem lugar na comunidade cristã. A tríplice confissão de amor pedida a Pedro por Jesus corresponde, portanto, a um convite a que ele mude definitivamente a mentalidade. Pedro é convidado a perceber que na comunidade de Jesus o valor fundamental é o amor. Não existe verdadeira adesão a Jesus se não se estiver disposto a seguir este caminho de amor e de entrega da vida que Jesus percorreu. Só assim Pedro poderá seguir Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus confia a Pedro a missão de presidir a comunidade e de a animar, mas convida-o também a perceber onde é que reside na comunidade cristã a verdadeira fonte da autoridade. Só quem ama muito e aceita a lógica do serviço e da doação da vida poderá presidir a comunidade de Jesus. O Evangelho, portanto, meus irmãos e irmãs, apresenta os discípulos em missão, continuando o projeto libertador de Jesus, mas avisa que a ação dos discípulos só será coroada de êxito se eles souberem reconhecer o Senhor ressuscitado junto deles e se deixarem guiar pela sua palavra. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, ter um coração aberto para perceber e reconhecer a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós, que sem Ele não podemos nada. Que nos deixemos guiar por sua palavra, seus gestos e ações, entregando nossas vidas nas mãos do Senhor. A partir do Evangelho, que possamos ser pescadores de homens, resgatando pessoas para o Senhor, dando continuidade ao projeto libertador e salvador de Jesus. Que São José Operário, esposo da Santíssima Virgem Maria e protetor dos trabalhadores, cuja memória hoje celebramos, interceda por nós, pelo nosso trabalho, e seja modelo para nós de buscarmos sermos justos com os outros e em nossas relações. Que Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, nos aponte sempre seu Filho Jesus como nosso caminho, verdade e vida, e seja exemplo para nós de quem se deixou guiar pela palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, desejo a vocês um ótimo domingo, abençoada semana e fiquem na paz do Senhor ressuscitado. Grande abraço e que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.